Eu vou entrevistar agora, como a gente havia prometido, nós vamos entrevistar o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, que fala com a gente ao vivo de Porto Alegre. O tema é aquele tema com o qual abrimos o Seleção de hoje. De um lado, 19 clubes da Série A, entendendo que só pode voltar público no estádio quando todo mundo tiver essa mesma condição. De outro lado, o Flamengo, que já tem uma autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro para realizar jogos com público no Maracanã e conseguiu uma liminar no STJD que desobriga ele, Flamengo, por exemplo, a cumprir o protocolo médico da CBF, segundo o qual, na Copa do Brasil, que é a questão que a gente vai tratar com o Grêmio especificamente, se você não pode ter público no jogo da ida, o Grêmio não podia ter, também não pode ter na volta. Presidente Romildo Bolzan, bem-vindo ao Seleção, prazer falar com o senhor. Qual é a posição do Grêmio diante do que anunciou o Flamengo ontem, de que vai ter público no seu estádio para o jogo da volta contra o Grêmio? A gente começa primeiro falando de Copa do Brasil. Bem-vindo ao Seleção. Obrigado e boa tarde a todos. E agradeço a oportunidade. E tenho para dizer para ti que a posição do Grêmio é da isonomia, é da equidade, é da igualdade, é daquilo que significou o compromisso assumido no início do campeonato e que foi aderido pelo protocolo de retorno e, portanto, essa situação é uma situação regulamentada, é uma situação disciplinada, é uma situação previamente aceita no início do campeonato, se tornou obrigatório entre as partes e agora nós fizemos a nossa parte, organizamos nossa parte, cumprimos o nosso jogo na forma do protocolo e agora estamos aguardando a reciprocidade. Então, a nossa posição basicamente passa por esse raciocínio. O Flamengo tem essa liminar, e a liminar tem sempre um risco de ela cair, às vezes meia hora antes do jogo, imagina. Pode ter gente já entrando no estádio e a liminar cai. Digamos que a liminar não caia até a hora do jogo. Qual será a postura, já que os 19 clubes da Série A tentam derrubar essa liminar, os 19 além do Flamengo, claro. Qual será a postura do Grêmio, presidente, caso essa liminar não caia até o dia do jogo? A gente está examinando essa situação. Em primeiro lugar, a reunião de ontem, que de certa forma refez o protocolo e criou de certa forma também um novo comportamento dos clubes, dos 19 clubes, que é aguardar até o dia 28 de setembro e depois novamente se reunir para uniformizar os protocolos estaduais, aonde as praças acontecem, nas cidades onde os jogos acontecem, no sentido de dizer o seguinte, olha, não é um estado ter 2.500 pagantes ou público de 2.500 pessoas, mas um estado, outro com 20 mil, outro com 25 mil, uniformizar basicamente, também para o equilíbrio, o tamanho de cada público de modo uniforme. Quer dizer, além de fazer a regularização do protocolo sanitário, também organizar o tamanho para que não haja distorção nesse particular. Então, até o dia 28, todos nós estamos envolvidos em organizar isso, auxiliar a CBF nesse particular. E também, junto disso, uma medida de ordem jurídica que todos nós, todos os 19 clubes, vão entrar com mandado de garantia, no sentido de, como terceiros interessados, participar desse processo de decisão. Esperamos que ele seja julgado até a semana que vem. Mas o Grêmio vai examinar, está examinando, sim, à luz do regulamento, e à luz das consequências, já que está um descumprimento nesse sentido, que o Grêmio possa não entrar em campo. Mas essa é uma situação que estamos examinando para ver todas as consequências e o resultado disso é um resultado ético. É um resultado ético, não tem o que fazer. Quer dizer, aconteceu uma situação X, a reciprocidade, o fair play do futebol, basicamente leva isso para uma situação quase que, para mim, de normalidade. Mas se isso não for possível ser feito, nós vamos examinar também as nossas atitudes de uma maneira mais dura, mais forte. Kleber? Eu só vou fazer a mesma pergunta, presidente Romildo, boa tarde, que eu fiz para o presidente Marcelo do Fortaleza. Não é mais uma prova de que dificilmente nós teremos um futebol... O presidente Marcelo me respondeu que está 19-1. Mas não é simplesmente um placar de 19-1, né? É uma clara mostra de que não há assim, um entendimento para que a gente tenha a eventual liga. Ou eu estou pensando errado? A gente dificilmente vê o futebol brasileiro, os dirigentes do futebol brasileiro pensando no futebol, na liga e não cada um no seu clube, que é legítimo pensar. Ou eu estou pensando errado, presidente? Não, tu não está pensando errado, não. Nós estamos num momento de fragilidade, sim. A liga foi um sopro que parecia que viria de uma maneira muito forte, muito relevante, levado em conta em preceitos de melhoria das receitas, de organização, de auto-organização do Campeonato Brasileiro. Não era um grito de independência, porque isso faria uma cogestão com a CBF, mas o que não estava exatamente no script era uma fragilidade por quando chegasse os momentos de decisão. Por exemplo, nós estamos empacados na questão estatutária.
Nós não conseguimos resolver a questão estatutária por uma questão de governança. Estamos, às vezes, quando tem que devolver, como vai ser a repartição do dinheiro, nem chegamos ainda, por exemplo, nos critérios de repartição dos recursos, porque se vamos subir todo mundo, numa liga todo mundo tem que ganhar, mas também quem está muito embaixo tem que subir. Então, essas questões todas exatamente para dar o equilíbrio técnico, quer dizer, quando se tem a oportunidade de fazer isso, alguém vai ter que fazer renúncias de algumas coisas, mesmo querendo crescer, mas não vai ser o maior favorecido do bolo, mas vai ter que ser bem favorecido no bolo, mas com renúncia de algumas coisas. Esse é o princípio da coletividade, esse é o princípio da unidade, esse é o princípio de que todos têm que crescer, não é apenas estar junto para alguns crescerem ou para manter privilégios. Esse é o princípio da geral isonomia, né? de futebol. Da isonomia. Não é e não é exatamente uma isonomia, porque todos nós sabemos que os clubes têm, de certa forma, patamares diferentes. Então, nós vamos ter que trabalhar um conceito isonômico dentro dos patamares de cada clube. A gente trabalha com isso perfeitamente. O que não pode acontecer é que, simplesmente, às vezes, tu entra com essa posição, com uma questão de oportunismo. Quando eu acho que eu vou ser beneficiado, eu estou dentro. Quando eu não acho que eu vou ser mais, eu estou fora. Né? E esse caso, propriamente, do Flamengo, né? O Flamengo tem um fato muito relevante, que quando se viu prejudicado, e com razão, em relação aos jogadores cedidos para seleções nacionais e nacional, né, o Flamengo entrou no TAS. E isso o que geraria para ele? Um desequilíbrio absolutamente técnico no campeonato. O Grêmio também agora está vendo. O Grêmio jogou de uma maneira, agora vamos jogar de outra. Também é um desequilíbrio técnico. Então não é uma questão de oportunidade, é questão de conceito. É questão de como vamos fazer o fair play definitivo do futebol. Como vamos convencionar o futebol nas nossas relações. Definitivamente. Ou tem regra, não tem regra. Ou tem regulamento, não tem regulamento. Ou tem fair play, não tem fair play. Ou tem, pelo menos, corporativo, jogo corporativo e respeito às regras, ou não tem. Então, essas questões todas, nessa hora, muito menos do que o fato, é uma questão cultural. Vamos avançar ou não vamos avançar? Nesse momento, eu estou vendo fragilidade na unidade dos clubes.